Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos nos entregar na mão de Jesus neste momento, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos fortalecer um pouco mais nesta noite, concedendo o seu amor, o seu carinho e a sua luz. Vamos então cerrar os nossos olhos e alguns minutinhos meditar e orar com Jesus. Muito bem. Gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, que nos fortalece no nosso dia a dia, que nos ampara, que traz o conforto para nossas dificuldades, ajudando-nos a pensar melhor, a nos orientar. Né? Muita gratidão a eles por tudo isso que têm feito por nós. E agradecemos a presença deles em nossa reunião de hoje, no nosso estudo, que possamos tirar bons proveitos das nossas reflexões de hoje. O nosso título de hoje é Ignorância. Então ele começa nos dizendo assim: há homens que não entendem as leis de Deus, nem o ser humano com as suas fraquezas e limitações, nem a vida espiritual. Não sabem utilizar adequadamente o livre-arbítrio, comportam-se de maneira inadequada sob o ponto de vista moral e cometem equívocos frequentes. Muitas vezes, agem injustamente com o próximo, pensando que estão de acordo com a vontade de Deus. Iludem-se, achando que conseguirão conquistar o céu através de barganhas com Ele. E pedem o que não merecem por não compreenderem a lei de amor, justiça e caridade. Muitos acumulam amplos conhecimentos de natureza técnica, científica e mesmo filosófica, mas não têm entendimento dos assuntos espirituais. Isso aconteceu com Nicodemos, que era versado nas leis do judaísmo, mas tinha dificuldades de entender os ensinamentos de Jesus relativos à reencarnação. A ignorância das verdades transcendentais é uma das condições responsáveis pela infelicidade da criatura. Como seres pensantes, necessitamos do conhecimento para compreendermos melhor a nós mesmos, a nossa natureza material e espiritual e o mundo em que vivemos. Segundo o Eclesiastes, o estudo anda em trevas. São as trevas da ignorância que constituem sério obstáculo à iluminação íntima. Jesus recomenda-nos ir em busca do conhecimento superior. Se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De fato, a ignorância aprisiona-nos, escraviza, enquanto que a sabedoria eleva o nosso entendimento, criando as condições ideais para a nossa efetiva libertação espiritual. O Mestre
indica-nos as leis morais instituídas por Deus para nortear o nosso comportamento, tanto na terra como no mundo espiritual. Elas são expostas no seu Evangelho, embora, muitas vezes, sob forma alegórica. Para compreendê-las, não podemos permanecer presos à letra, e sim procurar a sua essência. O Espiritismo dá-nos uma grande contribuição. Eis o que escreveu Allan Kardec a esse respeito. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Sem dúvida, quanto mais sabedoria adquirimos, mais se amplia o nosso entendimento e identificamos melhor os próprios defeitos e qualidades. E assim, podemos corrigi-los. A nossa maneira de agir costuma mudar completamente. Passamos a ouvir mais, falar menos e tornamo-nos menos rígidos, mais compreensivos, indulgentes e caridosos. Conhecendo e praticando os ensinamentos evangélicos e doutrinários, libertamo-nos da ignorância das verdades espirituais e morais e aceleramos a nossa evolução. Muito bem, está bem clara, né? O termo ignorância não é um termo pejorativo, né? É em relação ao conhecimento que adquirimos, né? Ele fala muito sobre a nossa evolução, sobre como nós devemos seguir. E ele nos alerta, né? Que não existe compreensão das leis divinas. Ele já põe isso de início no nosso estudo, né? Porque nós não compreendemos as leis divinas, né? Por falta de conhecimento, de interesse. As leis morais que nos levam, né? Então, nos tornamos, por falta desses conhecimentos, fracos e limitados, né? E nos tornamos fracos e limitados. E aí, nós cometemos erros um atrás do outro, atitudes completamente erradas, né? Em função desse não conhecimento. E aí nós passamos a crer numa situação que achamos que nós estamos sendo justos da forma que agimos, mas sem fazer um exame, um autoexame, sem fazer um autoconhecimento. E aí achamos que está correto, né? Então, é isso que nós precisamos estar atentos, nesse nosso posicionamento em relação à vida material e à vida espiritual. As duas precisam andar juntas, né? Quando nós tivermos a compreensão, quando nós entendermos as leis de amor, justiça e caridade, nós conseguiremos triunfar e conquistar a paz, a nossa paz interior, né? Então, é assim que nós precisamos começar a trilhar nossos caminhos. Aí ele dá outra colocação.
Existem seres humanos, pessoas, que são extremamente inteligentes, né? Conhecem todos os assuntos, são bambambam em qualquer assunto. Mas aí, quando bate na porta da espiritualidade, são zero à esquerda. Não conseguem superar este ponto. E aí, isso acaba prejudicando toda essa inteligência adquirida, né? O que adianta ele ter uma inteligência plena para uso na vida material, mas essa inteligência plena que ele não usa em favor próprio, na construção da sua vida, na construção na sua evolução, né? Um dos pontos que a lição nos cita também, que nós precisamos compreender muito, é a lei da reencarnação. Nós sabemos que nós chegamos aqui para reparar situações de vidas anteriores. Nós sabemos disso porque somos espíritas. Nós conhecemos o Evangelho e conhecemos as leis, né? Então, precisamos conhecer estas leis, né, da reencarnação, que uma delas está ali ao lado nosso ali, que nós temos que trabalhar ela muito bem, a lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir, para crescer, né? Nós precisamos nos autoconhecer, né? Saber o nosso lado material, o nosso lado espiritual. Como que andam essas duas coisas, né? Será que as coisas que eu estou agindo na matéria, eu estou fortalecendo o meu lado espiritual? Será que as coisas que eu estou fazendo, eu fortaleço a minha espiritualidade? Isso é uma questão que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós temos que nos autoconhecer, dominar os nossos impulsos, dominar a nossa caminhada. Com isso, o que nós vamos conseguir? A nossa iluminação íntima. Nós seremos pessoas iluminadas, bem vistas, queridas, né? E aí, com este conhecimento, com esta forma de lidar com a nossa vida material e espiritual, nós conseguimos a nossa libertação espiritual. É a coisa mais importante. Eu sempre digo, estamos aqui construindo a nossa vida eterna, construindo a nossa vida espiritual. Enquanto nós não adquirimos conhecimento, enquanto nós não evoluirmos, enquanto nós não se autoconhecer, nós seremos escravos das situações erradas, das situações que se deparam conosco no dia a dia, né? O caminho que nós temos que seguir, o que nós precisamos fazer, isso tudo está dentro das leis morais que Deus nos trouxe. Deus escreveu as leis morais para nós, para a nossa conduta, como nós devemos conduzir, né? E estas leis estão no nosso Evangelho. Estão todas codificadas por Allan Kardec, em palavras simples, em palavras
nos trazem conforto, né? A partir do momento que nós conseguimos construir um mundo de paz, de amor e de felicidade, através desses ensinamentos, nós desfrutaremos dessa luz divina maravilhosa que está reservada a todos nós. Esta codificação que Allan Kardec nos fez através do nosso Evangelho, né? Ele nos orienta claramente os caminhos corretos. E aí nós temos a nossa lei do livre-arbítrio, nosso direito de escolha, aquilo que nós queremos para nós, né? Quanto mais conhecimento, mais autocompreensão, nós compreendemos mais as nossas dificuldades e as nossas limitações. Nós conseguimos administrar isso, nós estaremos evoluindo. Nós estaremos saindo de um degrau mais baixo, subindo um outro mais alto. Estaremos mais próximos de Jesus. E aí, passamos a ter atitudes de pessoas sensatas, pessoas capazes, né? Ouvir, compreender, falar menos, muito importante, né? Caminhar, escutar, falar pouco, né? Caminhar com indulgência e ser caridoso. Este é o caminho que Jesus quer para nós. Este é o caminho que Jesus nos deixou com o Evangelho. Quando nós tivermos este conhecimento, praticando esses ensinamentos evangélicos e doutrinários, nós estamos nos libertando da ignorância. Da ignorância das verdades espirituais. Das verdades que estão contidas dentro do nosso Evangelho. Aí nós temos as seguintes situações. Nós falamos aqui da livre-arbítrio, falamos da lei de progresso, né? Ação e reação, evolução, conhecimento, né? Então, é assim que nós precisamos conduzir o nosso caminho, para que a gente possa, com isso, acelerar a nossa evolução. Não é verdade? Então, está aí o grande ensinamento que Jesus nos trouxe através desse tipo de ignorância. Ignorância espiritual. Vamos superá-las. Superá-las através da indulgência e através do carinho. Muito bom. Gostaria de escutar vocês agora. Por favor, fiquem à vontade para colocar opiniões de vocês e o que vocês acham desta situação, né? Vamos lá. Tá aberto o microfone. Seu Dankmar, Oi, dona Sueli. há pessoas que não entendem as leis divinas simplesmente por falta de conhecimento. Nós somos ignorantes das causas espirituais, como a lei do amor, da caridade, da bondade. Jesus nos ensinou a ir à procura de conhecimento, estudar, conviver com o seu próximo como irmão, praticar o amor, a caridade,
No que se refere ao Espiritismo, a falta de estudo sobre os fenômenos da evolução da alma são muito importantes como uma mediunidade. Não podemos esquecer que somos espíritos estagiando em um corpo físico. Por isso, temos o que procurar o conhecimento para evoluir a nossa alma. Somos seres pensantes, portanto, podemos precisar o estudo do Evangelho, estudo de praticar o amor, a caridade. Agora, há pessoas que diz que o estudo científico é muito difícil. Realmente é mesmo. É difícil de entender. Então, procure um livro. Vamos supor, o livro dos Espíritos. Vamos ler com calma, apenas um capítulo, várias vezes, até a gente começar a entender o que ele quer nos ensinar sobre as leis do Espiritismo. Pertinência e fé é a nossa modo de afastar a ignorância da nossa vida material, da nossa vida material e espiritual. Portanto, Deus nos deu vários caminhos de aprendizado. A nossa alma, nós fomos concebidos simples e ignorantes. Mas quando nós nascemos, já não somos simples e ignorantes, porque nós já viemos de outras encarnações e já trazemos o conhecimento que a gente vai propagar aqui na nossa vida, na Terra. Beleza, seu Daquimar? Oh, tranquilo, dona Sueli, ótimo. Muito bem colocado as suas ideias, viu? É isso aí, tá certinho. Muito bom, obrigado. Quem mais que vai falar? Seu Dagmar, Pode dar um dia nele, pode falar. dá um dedinho de prosa. Vamos lá. Não devemos nos prejulgar. Temos que entender que o prejudicado, a inteligência, não se usa para o uso próprio. Entendemos que não só a própria evolução que nos ajuda a seu entendimento, que estamos entre várias leis, né? Entramos em várias leis, vamos supor. Como o entendimento que estamos para prosseguir nos autoconhecimento, como lidar com as duas coisas, né? Assim fortalecendo nossas espiritualidades e a nossa caminhada, dominando a nossa luz e o autoconhecimento de forma atual, conhecendo e a libertação da caridade, a libertação entre a caridade e o foco de fazer o bem a todos, adquirindo que nossa evolução seria um caso de conduzir as leis, não só para nós, mas para todos aqueles que necessitam. Devemos mudar o nosso autoconhecimento para o bem, assim subindo praticamente
um degrau após o outro. Sabemos que temos consequências dos nossos pensamentos. E o que falamos, podemos falar que somos, às vezes, pré-julgando ou não, uma coisa boa que diferencia de outras ruins, né? Construindo algo melhor, adquirindo que nossa evolução seria para algo muito melhor para aqueles que está procurando uma luz divina, a qual nós pensamos que poderíamos chegar a um lugar mais plano. Seria adequado? Ou podemos nos conduzir como nos outros, ou nos altos conhecimentos, surpreender coisas em nossas vidas, por sermos, consequentemente, imperfeitos, ou as imperfeições praticando na prática o bem, e devemos dizer se autos conhecemos em virtude com o seu próximo. A nossa divina, porque nós somos seres pensantes e seres inteligentes. Entendemos o fato que podemos entender que nós podemos fazer coisas melhores, a gente tem esse entendimento que podemos fazer o bem melhor, né? E tirar as ignorâncias, pelo menos tentando, né? Tirar as ignorâncias de um mau entendimento e assim procurando coisas melhores, devemos conduzir as leis dos nossos ensinamentos e o aprendizado, porque é o que nós procuramos. Procuramos aprender a cada dia mais e mais um pouco. Esse é o meu entendimento hoje. Ok, Janeiro, muito obrigado. Coisas boas que você falou, muito bom. Gostei, tá? Nos alertou sobre outros pontos de vista, né, da situação. Mas é isso. Estamos aí para evoluir e aprender. Quem mais quer falar? Fala, Vitória. Eu acredito, essa ignorância aí é uma coisa que ela anda junto com a teimosia, né? Isso no meu ponto de vista, né? Não estou querendo afirmar uma coisa para ninguém ter que seguir. Então, estou falando. A ignorância vai junto com a teimosia. Por quê? Porque a pessoa, na maioria das vezes, ela faz opção para ser uma pessoa ignorante. Não seria no caso de ela não ter oportunidade de se tornar uma pessoa mais esclarecida. A pessoa faz opção para se negar a receber informações que, independentemente da classe social dela, se ela ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Ou ela ser boia fria, ou ela ser filha de uma pessoa mais... né? Praticamente, a força de vontade supera, né? Então, tem aquelas pessoas que têm, muitas das vezes, as pessoas que mais têm oportunidade são as que menos aproveitam. Porque a pessoa seria assim, tipo de uma ignorância hereditária, né? Não que seja fisicamente, mas a pessoa opta por falar, não, porque, né? Isso aí não é para mim,
não foi feito para isso, ela é induzida a achar que determinadas coisas, principalmente com religião ou outras coisas, de achar que aquilo lá eles pintam de uma maneira equivocada para a pessoa. Eles botam aquilo lá como falam, ó, já vem assim numa cultura, não é hereditária, mas não assim no sentido físico. Hereditária assim, fala, não, porque não sei o quê, negócio que eu ouvi falar ali, né? E a pessoa se nega a aprender, né? A pessoa, ela se proclama auto-ignorante e tem gente que ainda acha bonito, né? Começa a comparar, que é muita gente mais antiga assim, que era muito teimosia, aquele Casmurro, né? Inclusive tem aquela série lá antiga, lá, que eu não tinha nem nascido ainda, Dom Casmurro. Fala mais ou menos, Machado de Assis fala mais ou menos sobre isso, aquele livro. Né? Eu acredito que seria assim, ó. Tiver oportunidade, vai lá, conheça, mas vê se entende a verdade, né? Porque negócio de conversa de bate de boca aqui, que não sei o quê, que isso é aquilo, aí a pessoa vai se tornar cada vez mais ignorante, né? Ignorante é uma pessoa que eu acho que nem outro ignorante suporta o ignorante. Né? Seria mais ou menos por aí, né, Gamar? Então seria isso aí, né? A gente tem oportunidade, hein? Muitas vezes a própria pessoa se nega, né? Então vamos olhar para frente aí e ver as coisas assim para ver se a gente não entra em conversa de achar que isso é aquilo e acabar querendo dar de ignorante também, né? Tá certo, aqui, segue aí. É mais ou menos isso aí, né? Valeu, Vitório, muito obrigado. Na nossa lição tem inclusive o exemplo de Nicodemos, né? Nicodemos era expert nas leis do judaísmo, né? Conhecia como ninguém, mas a grande dificuldade dele era entender os ensinamentos de Jesus sobre a reencarnação, né? O porquê de certas situações. E a lei da reencarnação, ela nos mostra claramente, né, os porquês, né? Ninguém, ninguém vai sofrer de graça, ninguém vai sofrer sem merecer, né? E, e para que ele saia da ignorância e evolua, né, ele precisa adquirir conhecimento, ele precisa conhecer essas leis, né? E aí o que tinha que fazer é estudar, conhecer, ler, né? Nós sabemos que a nossa vida, a nossa caminhada é um eterno aprendizado. Nós estamos aprendendo todos os dias e a todo momento, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, nós aprendemos os nossos erros, né? Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui para melhorar. É isso. Muito bom. Quem mais quer falar? Não, que as pessoas precisam entender que existem pessoas super inteligentes e que são completamente ignorantes nas causas espirituais. E pessoas que mal sabem ler e dar uma aula de evangelho em cima da gente. Isso quer dizer o quê? A quantidade de reencarnações. Se eu tenho poucas encarnações, eu sou ignorante nas causas da vida. Se eu tenho muitas encarnações, logicamente que eu vou trazer uma bagagem muito grande de conhecimento da nossa vida espiritual. Essa é a diferença. Quantidade de reencarnações. Isso define
a nossa ignorância ou o nosso conhecimento aqui na Terra? Obrigado, Sudakimar. Nós que agradecemos. Muito bem. Vamos passar, então, as vibrações da noite. Agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos deu, que nos colocou. Agradecer a esta equipe maravilhosa que nos assistiu, Dr. Bezerra de Menezes e seus assistentes e supervisores, né? Que estão presentes conosco em todos os momentos, nos ajudando a superar as nossas dificuldades, nos ajudando a conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Evangelho Espírita, né? Que tantos ensinamentos nos traz, ensinamentos que são lógicos, situações que a gente consegue entender e admitir, né? E realmente nós estamos convictos de que realmente a vida é assim que tem que ser, né? Com o amor ao próximo, que é o que Jesus fez, isso que ele nos mostrou na sua breve passagem por nós, né? Vamos agradecer, então, esta oportunidade, desses conhecimentos que foram trazidos para nós nesta noite. E vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, nosso grupo de estudos, que estão necessitados desta energia que nós estamos recebendo neste momento. Que esta energia possa ser estendida a todos esses irmãos, levando o conforto, a paz e a cura, fortalecendo a todos. Que eles sejam abençoados, iluminados por Jesus neste momento. E que nós possamos receber também esta energia maravilhosa, esta luz que Jesus disponibiliza a todos nós. Que nós possamos estar fortalecidos por nossos lares, iluminados por esta luz divina que nos cerca agora. Que essa paz permaneça por toda a semana conosco. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que assim seja. Eu pediria agora, Ana, você faz a prece de Cáritas para a gente encerrar, Ana, por favor? Obrigada, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos esses mentores que nos acompanham durante esta reunião de hoje. Gostaria também de enviar esse pensamento dessa prece de Cáritas para uma sobrinha minha que está fazendo aniversário hoje. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada. E assim seja. Uma boa noite a todos. Tenham todos uma boa semana. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.